Olá pessoal, tudo bem? Vamos só esperar aqui o Ricardo entrar para iniciar nossa transmissão. Estamos aqui só esperando o José entrar. Estamos aqui com um probleminha para dar uma entrada. Aqui, o José acabou de entrar, vamos chamar ele para iniciar a nossa live. Olá, Ricardo, tudo bem? Eduardo, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que você está aí? Estou bem, estou ótimo, tranquilo. Quero agradecer imenso o convite. Perguntar se estás-me a ouvir bem. Sim. Ok. Agradecer imenso o Então, convite, porque eu gosto de coisas diferentes e isto é de facto um desafio. procurando pessoas ligadas à psicanálise, aí eu achei isso, comecei a pesquisar e me deu essa ideia dessa live, né, para a gente trocar informações. Você que tem um currículo bem interessante, eu falei, uau, por que não fazer uma live com o Ricardo que ele possa ajudar tanto os portugueses e agora os brasileiros também? Sim, naquilo que eu puder acrescentar alguma coisa, porque eu tenho de facto uma ideia que é a minha ideia, ok? Que obviamente haverá quem não vai concordar, quem vai concordar. É uma das coisas que eu já me habituei na minha vida, é que eu tenho que ter a aprovação única e minha. Quem sentir que aquilo que eu for dizer fizer sentido para ele, é porque já fazia parte dele antes de fazer parte de mim. Ou seja, ele identificou-se com aquela verdade que eu disse. Portanto, já era dele. Quem não concordar, é um risco, sabe? Nós, quando andamos nesta profissão, e eu também sou, como sabes, orientador de vida, escritor, palestrante, um pouco de todo lado, e em todas as situações que eu falo sobre a minha verdade, eu realço sempre que é a minha verdade, ok? Não é a verdade universal. Porque as pessoas acham de repente que aquilo que eu estou a dizer é uma ofensa. E eu digo que se me ofende, e não é diretamente, é para eu pensar. Porque quando alguma pessoa te diz alguma coisa que de alguma forma mexe contigo, te irrita, esta coisa é importante para ti. Uma coisa é eu chamar-te um nome diretamente, tu és isso, tu és aquilo. Eu tenho que interromper, tenho que entender. Outra coisa é a pessoa fazer uma afirmação que de alguma maneira me deixa irritado. Sim. Há que ponderar sobre isso. O que isso tem a ver com a pessoa? Exatamente, porque é uma provocação, né? Que você faz a pessoa parar e refletir, né? Eu defendo muito que a vida é uma provocação. Exatamente. E tu podes ver a provocação como um crescimento, como podes ver a provocação como uma ofensa e vitimiza. Okay? Exatamente. E a grande maioria das pessoas ficam se vitimizando e pegando só a parte negativa da provocação.
Mas a provocação, se você olhar ela como uma coisa para você poder tirar a sua criatividade, para você reverter aquela situação, você vai o quê? Procurar o seu lado bom. Você vai neutralizar a sua parte ruim para que você possa avançar. Exatamente. Eu costumo dizer que nem sequer é a parte boa, é a parte que está a precisar de melhorar. Porque, efetivamente, nós todos estamos em crescimento, nós todos estamos num processo de aprendizagem. Ninguém pode dizer o contrário. Eu sinto-me feliz, porque ainda tenho muita coisa para aprender. E a base toda da vida, e é um dos pontos que nós vamos falar, é efetivamente, eu só posso dar quem sou. Eu só posso Exatamente. Dar. Se eu não estiver bem, eu não te vou pôr bem. Eu vou fazer um esforço para te pôr bem. É a mesma coisa que se tu perguntares a uma pessoa infeliz, tu não podes pedir que essa pessoa te faça feliz. Ela não te vai fazer feliz. Exato. Pelo contrário, vai-te contagiar com a sua infelicidade. Exatamente. Até porque para a gente fazer a outra pessoa feliz, a gente tem que estar feliz com a gente mesmo. E quando a outra pessoa pede, chega a esse ponto de pedir, porque a relação já está desgastada, né? Exatamente. Sabes que as pessoas têm muito medo, no geral, uma grande maioria das pessoas tem medo de seguir aquilo que sentem que é a sua verdade. Porque têm medo. Nós crescemos com aquela ideia de que devemos ter a aprovação dos outros, o amor dos outros, a compaixão também dos outros, a valorização dos outros. E enquanto tu estiveres nesse processo de crescimento e ainda agarrado a isso, tu só vais crescer na medida de que os outros te permitem crescer. Tu vais julgar que estás num processo criativo próprio, mas não. Tu estás a crescer na limitação que os outros te põem. A partir do momento em que tu escreves qualquer coisa, em que tu dizes qualquer coisa, tu sabes, tu tens que ter consciência disso, tu podes estar a ferir alguém na sua suscetibilidade. E, portanto, ao ofender até alguém naquilo que ele acredita. Exato. E por isso é que eu defendo muito que, para termos um bom psicanalista, temos que precisar apenas da nossa aprovação. Ok? Exatamente. Eu até podia, se tu quiseres, entrar já no tema, que para mim, eu tenho aqui 3 temas que eu acho que, como tu puseste o desafio de pensar o que é que nós, enquanto psicanalistas no geral, não é, podemos esperar do futuro, eu acho que nós não estamos tão focados no que é, ok, o futuro virá. Mas o que é que eu posso fazer hoje para que, num futuro que nós não sabemos como vai ser, porque nós vamos viver no antes de 2020 e depois de 2020. Exato. Isso acontece para, de alguma forma, nos dar a oportunidade de criarmos um novo eu, de repensarmos, não é de pensar, porque a gente já pensa há muito tempo, a gente passa a vida a pensar sobre a nossa vida. É repensar sobre a nossa vida. É tentar perceber o que é que eu continuo no sofrimento em determinadas situações. Okay? Então, uma das coisas, se me permites entrar já num dos pontos que eu acho fundamentais em termos dos psicanalistas, seja qual seja a formação deles, okay? Porque nós temos várias formações dentro dos psicanalistas. Sim. A questão do psicanalista hoje, ou até hoje, ou da grande maioria, eu não falo no geral, porque eu conheço vários tipos de psicanalistas, é que a preocupação deles é em adquirir conhecimento, ok? Formas de chegar ao cliente, formas de motivar o cliente à mudança. E esquece quase sempre deles próprios. Okay? Então é o seguinte, a maior parte, ou uma grande maioria, não vou dizer a maior parte, uma grande maioria dos psicanalistas hoje sofrem de problemas mentais e emocionais. Sim. E muitos deles não têm a preocupação de que eu só posso dar quem sou. Se eu vou para uma consulta e eu não estou bem comigo, ok? Não é, se eu estou no processo de ficar bem, eu estou com mais capacidade emocional de lidar. Porque eu sei que estou a lidar, eu estou a cuidar de mim. Mas é a questão, e isso acontece um bocado, muito psicanalista junta à sua profissão uma certa arrogância. Eu sei
e um conhecimento. Eu consigo chegar a ti, tu não consegues chegar a mim. Mas a questão é exatamente essa. É fundamental, neste tempo que vai começar agora, que não só alguns, mas todos percebam que é extremamente importante que eu resolva a minha vida para ser um excelente psicanalista. Exato. Ninguém que não tenha uma vida, digamos, minimamente equilibrada emocionalmente e mentalmente, não vai conseguir ser. Um psicanalista que chega a casa, atenção que eu não estou a falar de ninguém, estou a falar de algumas pessoas e de uma maioria que é assim. Chega a casa e tem um mau ambiente em casa. Chega a casa e precisa beber uns bons copos de whisky para ficar tranquilo. Ou então é um tipo que fuma muito, tem problemas, não resolve os problemas da sua própria vida, porque juntando esta própria arrogância e esta não falta de humildade, porque a arrogância é falta de humildade, de perceber que eu sei muito sobre psicanálise, e sobre isso e sobre aquilo, mas eu não sei quem é que eu sou. E normalmente as pessoas entram em depressão. E depois há a grande preocupação, é como é que eu vou camuflar esta depressão do meu cliente? E aí é extremamente difícil, Eduardo, porque tu consegues, e tu dentro da área, tu consegues distinguir perfeitamente um psicanalista que não está bem. Exato, exatamente. Portanto, Acho que essa é a grande provocação, né, que a gente pode tirar como psicanalista, né? Saber que a gente não sabe tudo e que cada sessão com cada paciente é uma sessão completamente nova, né? Sim, e por isso é que é fundamental. Eu só posso dar quem sou. Vou-te dar um exemplo. Se eu me amar 5%, estamos a fazer aqui na escala, não é? De 0 a 100. Se eu me amar 5%, eu só vou te amar 5%. Porque eu só sei amar 5%. Os 95%, eu vou precisar de ti. E quando eu preciso de ti, eu dependo de ti. E quando eu dependo de ti, eu vou ter uma imagem daquilo que tu queres que eu seja. Portanto, eu nunca serei eu próprio. E a partir do momento que eu dependo de ti, eu perco a minha individualidade. E quando eu perco a minha individualidade, eu perco-me. E, naturalmente, eu vou, sei lá, correr a várias formas, porque eu tenho que encontrar uma forma de estar equilibrado. E quando eu dependo de ti, qualquer coisa que eu vá fazer diferente, eu vou-te pedir ajuda, eu vou precisar de ti. Isto é válido para as relações profissionais, é válido para as relações pessoais. Sim, com certeza. Tudo é válido. Entendes? Tudo. Sim, com certeza. E esse acredito que é o grande desafio do psicanalista para esta... Eu já nem falo da década, eu falo já de começar agora. É ter a humildade de perceber que eu preciso de ajuda. Porque se eu tenho uma relação tóxica em casa, eu tenho que resolver. Se eu tenho um problema com medo da minha infância, se eu tenho uma dificuldade em gerir a minha vida, eu tenho um problema. Então, se eu quero ajudar os outros, eu não posso munir dessa arrogância de que sei tudo, de que resolvo tudo. Não, eu tenho que cuidar de mim, porque só posso dar conhecer. Esse é o grande desafio, um dos grandes desafios que eu penso que os psicanalistas vão ter, aqueles que não o fazem, porque há quem faça. Ter a humildade de perceber eu preciso de ajuda. A minha vida não está bem. Eu preciso de ajuda para ser um excelente psicanalista e poder, digamos, não estar a vender às pessoas, mas estar a passar às pessoas a possibilidade delas próprias chegarem à sua verdade. Isso é lindíssimo. Isso é maravilhoso. Sim, sim. Até porque o nosso saber com a nossa experiência é nossa, não é da profissão. A gente tem que entender que a gente vai aprendendo a cada paciente, a cada sessão. Então, a gente tem que entender que a dinâmica daquele paciente é um DNA completamente diferente. E a partir de, como você mesmo falou, quer dizer, a vida até 2020 é uma. De 2020 para frente vai ser uma nova vida, onde a gente vai ter que reinventar um modo de pensamento diferente, né? Porque esse coronavírus, o Covid-19, veio de uma maneira assim, do nada, e literalmente parou o mundo, né? Sabes que se me permites, o Covid
Isto às vezes as pessoas ficam um bocado alarmadas quando eu digo isto. O Covid, não interessa se foi fabricado, se veio de não sei de onde, não interessa. O Covid Sim. está aqui. E o Covid vem-nos lembrar uma coisa que é, nós somos mortais. E eu explico porquê. A maior parte de nós acha que sabe, diz, eu vou morrer. Mas a maior parte não tem noção real que vai morrer. Porque se eu tenho noção que vou morrer, eu sei que o meu tempo aqui em baixo, independentemente do que acontece depois, aqui em baixo é limitado. Então, de cada vez que eu vivo uma vida embrulhada, tóxica, de cada vez que eu empurro para a frente a resolução de problemas, eu não estou a aproveitar a vida, eu estou a achar que nunca vou morrer. Porque aquele que tem noção que vai morrer quer aproveitar a vida ao máximo. Todos os dias, a cada segundo, a cada... E então o que é que ele não quer? Não quer coisas que o desrespeitem na sua vida, que lhe tirem a sua própria individualidade. Não é? Então isso começa no casal, isso começa com os filhos, isso começa com o trabalho, com os colegas, começa com tudo. E esse é o grande objetivo do psicanalista, a partir de agora, aqueles que ainda não fazem. Eu tenho que cuidar de mim, porque eu só posso estar com você. Exato. E vai definir isso. Exato. Eu não sei você, mas uma coisa que me chamou bastante atenção e mexeu comigo foi o show de Andrea Bocelli no domingo passado, onde mostrou algumas cenas de algumas capitais mundiais completamente vazias e juntando com a do Papa caminhando sozinho, aquilo é uma imagem muito forte, né? É como você acabou de falar, de uma vida vazia, você no meio de uma situação onde cada cena deveria estar com uma aglomeração gigante, estava vazia. Aí você para refletir para você, você fala, o que é que eu estou fazendo com minha vida? Quer dizer, minha vida está sendo vazia ou não? Exatamente. Por isso é que é importante que nós tenhamos consciência que vamos morrer. Isto pode soar um bocado macabro, mas é uma realidade. Eu, na realidade, eu acho que não vou morrer, ou não quero pensar na morte. Então eu permito-me esbanjar tempo de vida, qualidade de vida, certo? E além do mais, obviamente que este vírus, que ninguém contava com ele, vem fazer com que nós tenhamos a oportunidade, finalmente, a grande maioria do mundo, de estarmos connosco. Sim. Estarmos com as pessoas com as quais vivemos e de perceber isto, afinal, é o que eu quero. Eu quero estar aqui nesse lugar, eu quero estar com essa pessoa. E isto não é só os psicanalistas, é todos. A vida está a dar a oportunidade de eu pegar na minha vida e transformá-la, criar-me. E isso vai implicar, obviamente, mexer com a vida dos outros. Mas, no fundo, é deixar de ser mentiroso comigo e mentiroso com os outros. Passar a ser verdadeiro comigo, consequentemente, verdadeiro com os outros. Obviamente, quando tu és verdadeiro para os outros, ok? Os outros podem não aceitar a verdade. Então vão se vitimizar. Mas isso é um problema deles, Eduardo. É um problema deles. Exatamente. E aquela coisa que uma situação que eu acho interessante é quanto a gente mente para a gente mesmo, né? O que é que isso vai levar para a gente? O que é que isso vai acrescentar para a gente? Mentir para a gente? Porque a gente vira o rosto para outra cena, a gente percebe que foi uma mentira, né? Que a gente criou. Então, a gente cria uma mentira da nossa própria vida, não acrescenta em nada. Sim. Repara uma coisa. Viver na mentira é viver uma vida para os outros. Não no sentido de ajudar os outros. É viver uma vida para agradar aos outros. Eu posso dizer que mais de 90% das pessoas no mundo vivem numa mentira. Vivem numa ilusão. Porque cria um mundo... Quando nós somos novos, nós temos sonhos, não é? Eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. Eu já fiz um estudo em que perguntei às pessoas de mais de 40 anos se estavam a realizar os sonhos da vida deles. Não estão. Muitos deles aceitam o primeiro emprego porque pensam, pronto, eu vou aceitar este e depois isto e depois aquilo. E nunca mais, porque acomodam-se, porque depois vem os filhos, vem tudo. E este momento é um momento para nós refletirmos sobre aquilo que estamos a fazer connosco. E, consequentemente, como só podemos dar quem somos, estamos a fazer com a nossa mulher, com o nosso marido, com os nossos filhos. Tudo é um reflexo. Aquilo que tu te dás a ti é aquilo que tu vais receber dos outros. Exatamente. E uma das coisas que eu acabei lendo esses dias, que foi até interessante, é que qual é quando você está no leito de tratamento,
que é que você usa naquele momento? É o oxigênio. O oxigênio, o ar é de graça. E a gente não para perceber isso, né? É. Sabe que este é um momento de reflexão e, infelizmente, muitas pessoas estão motinhas para voltar à vida normal, ok? Estão com vontade de retomar o mesmo. Porque repara uma coisa, a maior parte de nós vive em sofrimento. E eu digo que há dois tipos de sofrimento. Há o sofrimento que vem da perda, que é mais uma tristeza e uma dor, e há o sofrimento por estupidez. Eu explico a diferença entre um e o outro. O sofrimento natural, quando perdes um pai, uma mãe, é um sofrimento que te reporta a uma tristeza, a uma dor. Mas é um sofrimento íntimo. Tu não te pões a mostrar que estás a sofrer. Tu sofres contigo. Tu sofres com aqueles que estão amados, ok? O sofrimento por estupidez é aquele sofrimento em que tu estás, por exemplo, num emprego que tu não gostas e tu podes, porque depende de ti, sair, mudar, procurar alternativas, e tu não sais. Tu estás a sofrer por estupidez, porque não procuras alternativas. E mais, esse sofrimento não é íntimo, é exposto. Tu queixas, e queixas por ti do quê? Do sofrimento que permite. Portanto, não mudas nada. Tu, no fundo, revertes a tua mediocridade para a culpa de alguém. E não sais disso. Não é? Sim, sim. Nesse momento, como é que você consegue enxergar toda essa situação para poder dar um gás assim? Tô vindo, voltou aqui. Eu fiz uma pergunta agora para como a gente poderia, digamos assim, como coach, ajudar as pessoas a extrair o seu melhor. Olha, eu acho que neste momento, ainda que seja preciso ganhar dinheiro, obviamente, este é um momento para nós, enquanto psicanalistas, enquanto coaches, enquanto psicólogos, darmos um contributo às pessoas gratuito. Okay? É fundamental. É assim, a vida não é um negócio. Não é? A vida é uma construção. Tem um lado de aventura e tem um lado de crescimento. A aventura é tudo aquilo que tu fazes, que também cresces, mas tu vais e tu queres conhecer país, queres isto, queres fazer loucuras, porque a vida tem um pequeno grau de loucura sã, não é vida. E tens, por outro lado, agora perdi-me com a pergunta que fizeste, estava a pensar na loucura. A pergunta que tu me fizeste, desculpa, vou-te pedir que me repitas. Fizeste uma pergunta e eu, com esta coisa de responder, acabei por não me lembrar qual era a pergunta. Faz-me outra vez a pergunta. A pergunta foi que, com essa situação que as pessoas estão em casa, não estão sabendo lidar com a situação, como coaching, qual seria a sua dica ou a sua ajuda nesse momento para extrair o melhor delas? Sim. Muito do que eu já falei atrás também ajuda. Eu estava a dizer que nós, enquanto psicanalistas, enquanto pessoas que ajudamos os outros, está na altura de nós darmos gratuitamente material para que as pessoas se sintam acompanhadas. Nós não vamos chegar a todos, porque só muda quem quer. Só muda quem quer. E tu, à medida que fores ganhando experiência, a pessoa entra no gabinete e tu tens logo uma intuição de que aquela pessoa provavelmente vai te dar muito mais trabalho porque ela não quer mudar. Ela vem à procura de uma solução porque já tentou A, B, C, D, E, etc. Vou ir. É fundamental que nós façamos ver às pessoas que este não é um mau momento, e entendo isto. Em termos de humanitário, é um momento muito delicado, é um momento muito difícil, porque as pessoas estão a perder suas amigas, estão a perder familiares, estão a perder colegas, estão perdidas. Porque pela primeira vez na vida nós temos medo de morrer conscientemente. Todos nós temos medo de morrer, mas hoje há uma consciência. Eu posso morrer. E se sair à rua e contrair o Covid, eu que sou fumador posso morrer. Eu que tenho um problema de diabetes, eu posso morrer. Eu que tenho um problema de coração, eu posso morrer. Portanto, há um medo. E tirar esse medo a algumas pessoas é impossível. Tu não podes mudar toda a gente. Agora, aquilo que eu faço é fazer com que as pessoas tomem consciência do lado positivo deste momento.
ok? E o lado positivo deste mundo, porque sabes que a vida sustentabiliza-se nos seus opostos, né? Uma coisa que é má tem sempre uma coisa que é boa. Sempre. Então, a ideia é que eu, ao focar-me naquilo que é bom, se eu tiver essa capacidade, e para isso eu preciso da tal ajuda dos psicanalistas, nos darem material gratuito, porque as pessoas hoje estão a pensar muito no dinheiro, porque vem aí uma crise económica, e não é preciso ser economista para perceber isto, vem aí uma crise económica. E então há muita gente que está numa situação periclitante, numa situação em que estão absolutamente assustados. Então nós temos que nos fazer ver o seguinte: eles não controlam o mundo, nós não controlamos o mundo, mas nós temos a possibilidade de fazer o nosso mundo à imagem de como gostaríamos que fosse o mundo lá fora. Então eu vou aproveitar este momento, não é só fazer este filme que eu já não vi há não sei quantos anos, ler um livro, tudo bem, está tudo bem, mas é sobretudo ver porque é que eu sofro quando estou ali. Porquê é que eu sofro quando faço isso? Porque eu vou-te dizer uma coisa, o sofrimento não é natural. O sofrimento é uma escolha, naquela coisa que eu te dizia há bocado. O sofrimento, enquanto dor e tristeza, é uma coisa. O sofrimento em que eu fico e me queixo e não mudo, isso não é natural. Isso é uma coisa que eu prefiro, porque quando eu estou no benefício, quando eu estou no sofrimento, eu tiro sempre um benefício. Eduardo, sempre. Tu estás num emprego que tu não gostas, tu mantens-te lá, queixas do teu patrão, dos teus colegas e ficas porque tiras um benefício, que é o salário no fim do mês. Tu estás numa relação tóxica, que é perfeitamente disfuncional. Uma relação disfuncional é quando dois não se respeitam. Okay? Sim. E então eu continuo porquê? Porque eu sozinho não tenho independência financeira para fazer a minha vida. Então eu preciso da minha companheira ou do meu companheiro, porque o que ele ganha em termos de salário, não é? Vai-me permitir de continuar a sobreviver. Mas nós não viemos cá para sobreviver, nós viemos cá para viver a vida. E isso só acontece quando tu te respeitas, quando tu começas a não querer viver no sofrimento, mas a viver no crescimento de ti próprio. Isso é que é fundamental. Exatamente, porque assim, a nossa vida, quando a gente nasce, é um livro que está lá com páginas em branco. A gente vai escrever. A partir do momento que você começa a sobreviver de sua vida, você deixa de viver. Você vai viver a vida de alguém, você vai viver a vida de uma situação. E não necessariamente está vivendo a sua vida. Nesse momento, a sua vida está se tornando um abismo, um vazio, né? Claro. Repara uma coisa, nós separarmos, e é isso que é um dos benefícios, separarmos e dissermos assim a nós próprios: se eu não tivesse medo de nada, o que é que eu faria? Se tu tiveres a coragem de responder honestamente a isto, tu tens a resposta a tudo na tua vida, ou quase tudo, em relação à tua relação. E depois não é fazer de imediato, é fazer uma estratégia de mudança de atitude no sentido de chegar a isso. No fundo, o psicanalista faz um pouco isso. Por isso é que é importante que o psicanalista seja muito bem com ele próprio, para poder estar sensível a isso e, em vez de cuspir ferramentas e exercícios, sensibilizar a pessoa para o valor que ela tem, que não está a sentir naquele momento. Porque nós todos, Eduardo, temos talento. Todos temos imenso talento. Imenso. Eu posso dizer que eu, até aos 40 anos, eu achava que não sabia escrever. E de repente tive vontade de escrever. E hoje tenho um livro escrito. Sabe? O talento estava lá. Eu só não sabia porquê. Porque da minha infância eu tive um pai que era austero e que dizia a mim e ao meu irmão: vocês não prestam, vocês não sabem fazer nada. Então, isso entrou no nosso inconsciente. E como tu sabes, o inconsciente tu não podes mudá-lo, ele está lá. Tu podes tomar consciência do teu inconsciente para fazer de forma diferente. Exato, porque o inconsciente ele é atemporal, né? A qualquer momento que aconteça um gatilho, ele pode trazer aquela situação desagradável, situação de estresse que você teve, né? Porque repara, o inconsciente não age, ele reage, ele repete uma ação. O consciente age.
ok? Partindo do que tem, ele age. O inconsciente é o que para, reage, não é? E, portanto, tu vais fazer mais do mesmo. Exatamente. E são nessas pequenas, digamos, revoltas particulares que a gente tem com a gente que a gente se dá conta da nossa força de transformação, né? Que a gente pode transformar a nossa situação. Se estava desagradável, a gente pode simplesmente tornar uma situação agradável a partir daquele momento em diante. Ou então, vitimizar. Sim. É aí a diferença entre o vencedor e o derrotado. Claro. Sabes que eu há 25 anos, quase 26, tive uma grande depressão. Precisamente porquê? Porque eu estava a fazer coisas que não tinham nada a ver comigo. Eu estava a fazer coisas para ter a aprovação dos outros. Para, no fundo, sentir aquilo que eu não conseguia sentir por mim através dos outros a mostrarem. Tu és bom, tu és capaz, eu gosto muito da forma como tu fazes isso. E essa depressão deu-me duas escolhas. Porque a única coisa que tu controlas na tua vida são as escolhas. Mais nada. As pessoas dizem que tu controlas o teu pensamento. Começa a controlar o pensamento e vais ver a disciplina que precisas ter para controlar o teu pensamento. Agora, as tuas escolhas que tu controlas. Então, eu naquele momento tive uma escolha. Ou mudava de vida, ou continuava no mesmo, vitimizando-me e sofrendo cada vez mais. Achando que aquilo era natural. Felizmente, as pessoas que me ajudaram, porque nós quando estamos em momentos difíceis, nós temos que ter a humildade, lá está aquilo que eu falei inicialmente, de buscar ajuda. Repara uma coisa, eu era diretor-geral de empresas, 5 empresas, eu era um homem de poder, e eu não podia, teoricamente, mostrar a minha fraqueza, ok? Mas eu percebi naquele momento que eu estava a precisar de ajuda, e eu recorri à ajuda. O que havia na altura. E essas pessoas que me ajudaram deram a capacidade de perceber dentro de mim que eu não era aquilo que eu achava que era. Eu era alguém que não era melhor que ninguém, mas que devia-me a mim próprio o respeito de ser bom comigo. Interessante, porque eu também passei por isso. Há 9 anos atrás eu passei por uma situação bem difícil. E minha família, a gente tem que aprender a se reinventar ou se inventar uma nova família, porque foi um trauma muito grande. Então, você para e você vê a sua fragilidade naquele momento, né? E é com pequenas ajudas que estão ao seu redor que vão contribuir para que você possa ver o melhor que você tem a fazer, né? Sim, eu acredito numa coisa. As pessoas que têm uma depressão são pessoas sensíveis. São pessoas com um grau de sensibilidade muito grande, por isso é que ficam afetadas mais facilmente que outras por estarem a viver situações que não querem, que não têm a ver com elas. Essa sensibilidade, se virar para o crescimento pessoal, para as escolhas que têm a ver connosco, essas pessoas acabam por ter mais facilidade em aceder aos seus talentos e à sua parte. Deixa-me dizer-te uma coisa. As pessoas dizem, eu quero ser feliz. As pessoas não querem ser felizes. As pessoas querem encontrar a sua paz. Porque tu nunca vais se não estiveres em paz contigo. Exatamente. Você não pode ser feliz sem a paz. Não. E quando as pessoas dizem, eu quero ser feliz, as pessoas não querem ser felizes, as pessoas querem viver em paz. Em paz. Exatamente. É aquela máxima, né, que a gente vê muito na pessoa que está querendo o suicídio. Ela não quer acabar com a própria vida, ela quer acabar com o sofrimento, só que não sabe como. Então, acredita que fazendo esse ato brutal está acabando com o sofrimento dela, né? Exatamente. Não está a conseguir viver em paz, e então a paz, supostamente, é tirar a vida, porque deixa de sofrer e vai para a paz, supostamente. Porque, repara uma coisa, e com todo o respeito por seja que tipo de religião a pessoa for, seja que tipo de convicção. Porque a minha religião tem a ver com, independentemente do que eu sigo, tem a ver com o respeito por mim próprio e pelos outros e pela minha liberdade e pela capacidade de libertar os outros. Porque só liberta quem ama. Mas
Eu perdi-me outra vez, porque a minha cabeça está a trabalhar, eu perdi-me. Mas não tem mal, está a vir. Tinha a ver com o respeito, tinha a ver com qualquer coisa, mas há de vir, não interessa. Mais para a frente. Me diga uma coisa, nessa sua história que você falou de você se libertou, como foi essa coisa que você encontrou com o você, escritor, autor? Como é que eu saí da depressão? Como é que eu encontrei-me? Não como saiu da depressão, mas como foi essa virada que você virou esse escritor, de certa forma, de uma ajuda às pessoas? Sabes que a finalidade última de nós estarmos aqui é ajudar os outros. Tu não precisas ser psicanalista para ajudar os outros. Ora, como eu te dizia no início, tu só ajudas na medida que tu ajudas a ti próprio. Porque se tu fores uma pessoa frustrada, azeda, tu não vais fazer mais do que isso que as outras pessoas. A não ser que tenhas interesse em alguma coisa noutra pessoa. Então, momentaneamente, tu consegues ter uma máscara qualquer para chegar lá. Bom, mas no meu caso, o que aconteceu foi que eu, quando comecei a respeitar-me, quando comecei a dizer não, quando comecei a perceber num trabalho bem difícil, porque é difícil nós mudarmos tudo isso. É um trabalho muito só, muito solitário, porque todas aquelas pessoas que achavam que estavam do teu lado, ou grande parte, já não estão. Elas vão embora. Exato. Elas vão embora porque elas gostavam de ti quando tu eras assim. Tu começaste a querer ser tu próprio, a querer atingir determinados níveis de conhecimento sobre ti, estás a mostrar aos outros a incapacidade que eles têm de fazer o mesmo. Então tu passas a ser alguém que incomoda. Mas quando eu comecei-me a respeitar, naturalmente, Eduardo, digamos que a tua missão, digamos assim, o teu caminho, o teu propósito, o teu talento, começam a vir ao de cima, sabe? Começam a vir naturalmente, porque é um processo que tem o teu ritmo, tem o teu tempo, não podemos andar mais depressa do que o ritmo que é nosso, porque aí vou entrar em esforço e vou-me cansar e vou parar e vou desistir, mas a questão aqui é que o talento que tu tens, seja qual for, seja um talento, tu de repente descobres que adoras jardinagem. Eu conheci administradores meus, por exemplo, que a paixão dele era ser jardineiro. E uma vez questionei-o, mas então porquê que você que tem dinheiro, e porquê que não larga isso e vai para ser jardineiro? E ele disse, o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu for jardineiro e deixar de ser administrador? Estás a ver a aprovação. A vida dessa pessoa não era a vida que ela queria, era a vida que os outros permitiam. Então eu comecei a perceber que eu devia seguir aquilo que eu queria, aquilo que tinha a ver comigo, aquilo que me chamava, aquilo que me fazia sentir vivo. E eu percebi uma coisa, Eduardo, quando eu era diretor-geral de empresas, a coisa que me dava mais prazer não era fazer a empresa ganhar dinheiro, era gerir conflitos entre as pessoas. Sabe, quando tinha o tipo da manutenção, que estava chateado com o tipo da montagem de não sei o quê, então eu chamava os dois e aquilo dava-me um prazer imenso escutar, provocar e vê-los chegar, a maior parte das vezes, a uma paz entre eles, ok? A um compromisso. E isso dava-me um gosto tremendo. E quando eu começo a respeitar-me e a seguir aquilo que eu quero, isto começa a crescer. Porque quando tu és tu próprio, o que é teu vem ao de cima. E eu percebi que no meu caso era ajudar os outros. E era tudo, e é isso que eu faço desde sempre, ajudar-me a mim. Ajudar-me a mim. Eu só posso dar com sou. Então eu tenho que me ajudar a mim, eu tenho que me conhecer, eu tenho que encontrar dentro de mim a capacidade e a garra e a vida para poder dar ao outro a garra e a vida que ele precisa. Sim. No site psicanalítico, né, a gente não está só ajudando o paciente, a pessoa, a gente também está ajudando a gente, né? Porque se a gente não conseguir nos ajudar,
a gente não ajuda a outra pessoa. Quando você tem essa missão de querer ajudar a outra pessoa da melhor forma possível, você está se ajudando em primeiro lugar. Você está sendo humilde de entender que naquele momento ali é digamos, a hora da pessoa, mas você também está dando uma ajuda sua, né? Claro. Repara uma coisa, todo compromisso terapêutico tem que ter duas pontas. Não é um negócio. Por isso é que eu digo que muitas vezes os psicanalistas tornam-se vendedores. Estão a vender aquela história do sucesso, do dinheiro, vais conseguir, vais ir, faz aquilo. Não. É assim, eu tenho que tentar perceber, através do que eu sei sobre mim, aquilo que aquela pessoa está a querer, ok? Na vida dela. E ela vai me lembrar em mim coisas que eu provavelmente já me esqueci e que têm a ver comigo também. Porque eu vou me rever. E como é que eu consigo me rever na pessoa? Através do conhecimento de mim. Porque, sabes, o compromisso não é uma obrigação. O compromisso é algo que me liberta, que me traz vida, não é? Por isso é que eu digo que a vida não é um negócio. Então, quando eu estou numa sessão com uma pessoa, eu estou num compromisso de liberdade, para ela e para mim. Porque só em liberdade é que acontecem coisas significativas na tua vida. Então elas são sempre limitadas pela falta de liberdade que tu tens em falar, em expor-te. Então é isso. É um compromisso em que ambos aprendemos de formas diferentes, não é? Sobretudo, o psicanalista é uma lembrança de que já aprendeu e que precisa ser realizado. Muito isso. Eu acontece muitas vezes, uma pessoa viva, lembrar um problema que eu tive durante a depressão. E como eu vivi, como eu estudei, como eu entendi, eu tenho mais possibilidades de ligar ao outro e não dizer o que ele vai fazer, mas provocá-lo. E sabe que uma coisa que valida muito é que quando eu consigo, através do meu exemplo, falar, sabe, eu passei por isso. Isto cria um compromisso tão forte entre o cliente e o psicanalista, por isso é que é importante eu conhecer-me. Porque nós todos passamos na vida por situações difíceis, delicadas, e então é assim que eu consigo dizer, sabes que eu passei por isso. Sim. E a seguir faço uma pergunta. Porque a melhor resposta é uma pergunta. Você acredita que quando o psicanalista passa por uma situação difícil, ele tem uma sensibilidade maior para poder auxiliar o indivíduo? Se ele não se vitimizar, sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Eduardo, sem dúvida. Eu compactuo desse mesmo pensamento que você tem. Eu acredito que quando o psicanalista consegue, ele passa pela situação, ele consegue entender aquilo dentro dele, ele consegue entender que pegar o lado positivo da história e seguir adiante, ele tem uma sensibilidade maior para ajudar o indivíduo do que outros que não passaram pela mesma situação. Exatamente. Porque é mesmo assim, percebes? Porque se tu vais apenas pelos manuais, pelo conhecimento que tu aprendeste, que é importante, então, é importante, mas não é tudo. Porque quando todos nós, sejamos psicanalistas, sejamos médicos, sejamos pedreiros, nós temos a nossa vida, nós todos passamos por rejeição, sofrimento, por humilhação, por tudo, tu passas por isso tudo. Nem que seja menos tempo que outros, mas passas. Se tu não entendes isso, tu vais adquirir uma identidade, não é uma individualidade, é uma identidade agressiva, má, que não tens paciência. Então tu vais tratar o cliente como se fosse um negócio. Então tu vais querer vender qualquer coisa a ele, porque estavas por dizer, faça assim. E na psicanálise, e sendo psicanalista, nós nunca podemos dizer ao outro, faz isto. O máximo que nós podemos fazer é o que é que tu achas se visse alguém a fazer isso? Essa é a grande pergunta que a gente tem que provocar sempre o outro, né? É o que você acha, né? Não é o que deve ser feito. Não. Porque aí para isso há o mentoring, não é? Mentoring, eu também sou mentor na parte profissional. Ou seja, como eu passei por um background
profissional muito grande, o mentoring, a minha experiência ao serviço dele para ele crescer profissionalmente. É diferente, são coisas diferentes, não é? São coisas muito diferentes. Portanto, é importante que nós não sejamos padronizados, ok? Só conhecimento de técnicas, de teorias. Isso é muito bom, mas é importante conhecer-me a mim próprio, porque eu só posso dar quem sou. Sempre. Sim. E me diga uma coisa, qual a sua visão nesse período da quarentena? Porque a gente não foi educado nem ensinado a ficar preso, né? Ficar recluso dentro de casa. É uma situação bem difícil. Mas sabes uma coisa na vida? A única coisa que tu controlas são as tuas escolhas. Sim. Então nós todos temos neste momento a possibilidade mais uma vez de escolher se vamos continuar na mesma vida ou se não vamos. E aí, repara uma coisa, tu quando passas uma verdade, a pessoa pode achar que faz sentido ou não, mas também pode não procurar outras verdades. Pode nem sequer, porque muitas vezes nós identificamos a nossa verdade nos outros. Sim. Quando eu ouço alguém a falar, seja quem for, e ele diz qualquer coisa que faz sentido para mim, ele está a falar da minha verdade, que já era minha antes de ser dele. Eu só identifiquei o que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim. Ora, se isto faz sentido para mim, é meu. Então eu pego naquilo e digo assim, agora vou adaptar isto a mim. Porque como é que eu posso aplicar isto na minha vida? Porque a vida é uma constante construção. Não em stress, não eu tenho que saber, eu tenho que... Porque hoje vive-se muita competitividade. Transmite-se aos filhos a competitividade. A competitividade é uma loucura. É contra a natura. É contra a natura. E tens que procurar o teu lugar, o teu lugar no mundo. O teu lugar onde te sentes a paz. Onde te sentes, eu estou bem aqui. Nunca estás no sítio perfeito. Porque a perfeição é uma utopia. Eu costumo dizer que sou elegantemente imperfeito. É uma coisa mais bonita que dizer imperfeito. Mas isso é que é importante. Então, nós temos que fazer a nossa parte sem esperar nada. Tá? Eu quando faço as minhas palestras online gratuitas, eu não espero nada. Eu passo a minha verdade e ela vai tocar em quem tiver que tocar, sabe? Porque as pessoas são livres de escolher se querem crescer ou se querem vitimizar-se. Tu não podes entrar na cabeça das pessoas. Tu podes passar uma mensagem. Uma mensagem. E essa mensagem vai tocar ou não nas pessoas. Tal como tu ouves uma pessoa a falar, faz sentido ou não faz sentido. Tu queres mudar ou não queres mudar. Entendes? Agora, o que é que acontece? Quando tu passas uma mensagem, a probabilidade de haver mais alguém que sente e que diz este homem está-me a dizer qualquer coisa que faz sentido. Então, porquê que eu não vou debruçar um bocado sobre isso? Não é? Exatamente. Uma coisa que me perguntaram algum tempo atrás, até que eu achava da felicidade. Nesse momento eu não tive pudor em responder. Falei, a felicidade é uma utopia. A felicidade não existe. A gente está sempre buscando uma coisa. Quando a gente alcança o que a gente quer, a gente já projeta para cima e fica sempre subindo, né? Por isso é que eu digo, a felicidade é uma atitude. A felicidade não é uma meta. A felicidade é uma atitude de vida. E é uma atitude que é fundamentada na paz interior que eu sinto comigo. Porque quando eu estou em paz comigo, eu tenho uma perspectiva de muito mais paz com a vida. Eu torno-me respeitador de mim, respeitador dos outros. Eu tenho a possibilidade de olhar para o lado bom, não descurando o que é que o lado mau me está a querer trazer. Porque repara, se eu olhar para o Covid e vir o lado bom, eu vou para a rua, vou conviver com as pessoas, não é? Porque não estou a ver o lado mau. Então, o resultado, eu sou capaz de apanhar o Covid quase seguramente, não é? Então, é esse equilíbrio que nós precisamos cada vez mais implementar em nós, enquanto psicanalistas e enquanto pessoas que não são psicanalistas, que são seres humanos como nós, não é? Sim. Micael, infelizmente nosso tempo aqui está acabando, porque quando a gente chega a 60 minutos, o Instagram derruba a nossa transmissão. Eu queria dar a palavra para você fazer o nosso encerramento e agradecer bastante esse momento, esse horário que você está dividindo aqui com a gente, aqui no Brasil. Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue
tentar de 15 em 15 dias fazer essa conexão com você. Tá bem, eu só gostava de dizer uma coisa muito rápida. Quanto tempo é que eu tenho? Dan, você tem 5 minutos. Oh, dá. Duas coisas importantes para os psicanalistas em todo o mundo, ok? E sobretudo no Brasil e em Portugal. Primeiro, esta história do online vai nos acompanhar durante muito tempo. Porque as pessoas vão começar a habituar-se e vão começar a perceber as vantagens que têm de fazer consultas online. Depois, hoje ninguém vai ter com o psicanalista porque tem medo, não é? E a segunda coisa que é fundamental, Eduardo, é, da mesma forma que os dentistas conseguiram transformar a higiene oral num hábito, o outro grande desafio do psicanalista é fazer chegar às pessoas que a higiene e a saúde mental e emocional são fundamentais na vida de uma pessoa. Esse, para mim, é o grande desafio, porque, de facto, da mesma forma que nós cuidamos dos dentes, porque a classe dos médicos dentistas conseguiram nos convencer que, de facto, e provar que a nossa saúde oral é bom, e não é só estética, é porque vai nos permitir ter uma melhor gestão orgânica por menos bactérias, ok? Nós temos que tentar o máximo, que esse grande objetivo é que, desde pequenino, as pessoas percebam que ir a um psicanalista não é porque eu estou mal, é porque eu quero ficar melhor. Exatamente. Saiba as palavras essa agora no final, muito, muito interessante essa comparação com os dentistas, que realmente é de uma extrema necessidade para um futuro melhor para o indivíduo. E, mais uma vez agradeço, muita gratidão para você, gratidão ao povo português, gratidão um abraço ao Brasil também. Abraço, vamos tentar fazer com que a gente tenha uma nova chance aí, um novo horário no futuro. Seguramente, seguramente. Obrigado, meu caro. Um grande abraço para ti e para todos que estiveram a escutar. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço, tudo bom.